Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha e não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de deixar o seu like, de partilhar com seus amigos, familiares e até mesmo inimigos, deixar os seus comentários, desde que eu faça de forma respeitosa e também com bom senso, né, no mínimo, tá certo? Se você desejar, você também pode nos seguir nas redes sociais. E se você deseja nos conhecer um pouquinho, nós temos aí aqui no nosso canal um vídeo onde eu faço uma espécie de autoapresentação, porque muita gente procura saber se eu estou ainda na obra, se não esteve, e onde é que eu estou, o que foi que eu fiz, porque geralmente quando se fala de pastor que não está na ativa, aí, geralmente, as pessoas dizem, esse cara ou roubou, matou ou adulterou, né? Para poder ser colocado para fora da obra, né? E, na verdade, não foi nada disso. Vocês podem conhecer isso lá, né? nesse vídeo, tá certo? Ou você também pode passar um e-mail para mim, eu sempre coloco aí no e-mail, você pode passar uma mensagem, a gente pode conversar. Bem, pessoal, muita gente... eu queria comentar nesse vídeo alguns comentários, né? Mas talvez eu faça daqui a pouco. Mas, nesse momento, eu quero responder, dar a minha opinião sobre um tema que está voltando aí nos nossos arraiais, né? Nos nossos arraiais, que é a questão da ordenação de mulheres, né? E quando nós falamos de ordenação de mulheres como anciã, como diaconisa, como pastora e etc. Né? E as pessoas perguntam, pastor, o que é que o senhor entende disso? O que é que o senhor fala disso? Qual é a sua opinião, etc. Pessoal, eu quero começar aqui primeiro com uma tese, né? E depois com uma explicação. Então, a minha opinião pessoal sobre isso, pessoal, é que, na minha opinião, não existe no Novo Testamento elementos que impeçam as mulheres de participarem como pastores, elementos teológicos, ok? Então, devido a isso, eu seria favorável se fosse depender de uma teologia neotestamentária, ok? Ficou bem claro aí qual é a minha posição? Baseado na teologia do Novo Testamento, da teologia, não estou falando da prática, da historicidade, não, da teologia, do ensino de que a partir de Cristo nós somos um, né? Que os dons espirituais não foram dados apenas para os homens, mas para a igreja, né? Então, por esse ângulo, e o sacerdócio de todos os crentes, que Pedro fala, então, por essa teologia, eu não teria nenhum problema em aceitar a ordenação de mulheres na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, eu gostaria de fazer outras indagações, fazer outras perguntas para os nossos líderes, os nossos administradores, né, os nossos teólogos oficiais, para que alguns já tentaram dar explicações para que essas perguntas que eu vou fazer, mas eu gostaria muito de saber as coisas, né? Existe um teólogo, aliás, um historiador alemão, que ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: eu gostaria de saber a verdade das coisas, de onde vêm essas coisas, né? Em filosofia eu aprendi isso desde cedo, né? Que a gente tem que fazer perguntas, chamada etiologia, né? Buscar de onde vêm as coisas. Bem, eu era pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, distrital, bem jovenzinho, né? Ainda sou essa carinha de menino, né? Mas eu era mais menino ainda. Lá em Sergipe, na cidade chamada Lagarto, no interior de Sergipe, uma cidade maravilhosa. Um abraço aqui para todos os meus queridos, né? Uma terra da laranja e um montão de coisas gostosas ali. E eu recebi pela primeira vez uma revista chamada Firme Fundamento. Não sei quem tem mais de 30, mais de 40 anos, talvez lembre dessa revista, né? Que circulava aí, que era de um movimento, o Ministério Independente Adventista nos Estados Unidos, e que eles faziam versões em português aqui, espanhol, e mandavam para muitos pastores, anciãos, etc. Eu recebia muito essas revistas, e achava muito bom o conteúdo delas, embora tivesse muita coisa de protesto, mas eu gostava muito do conteúdo teológico, espiritual, fiz até alguns sermões
inspirados em algumas ideias dela. E uma vez, eu ainda estava em Lagarto, no primeiro ano, eu recebi uma revista falando do surgimento do Ministério da Mulher na Igreja, um novo departamento. E o porquê, o que é que estava por trás do surgimento do Ministério da Mulher na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu não sabia. E ele apresentou ali as razões. Ele dizia, né, o articulista dizia, que a igreja estava fundando isso porque estava cedendo à pressão de movimentos feministas nos Estados Unidos. Não era por uma questão de rever a teologia adventista, até porque nós não temos problemas com isso, porque uma das fundadoras da nossa igreja era uma mulher, né? Então, não era questão de sermos anti-mulher ou anti-feminismo, não era questão dessa, mas é o feminismo que vocês já entendem do que estamos falando, né? E eles falavam sobre isso, né? E ele dizia isso, ele disse, olha, o Ministério da Mulher vai preparar para o questionamento de ordenação de mulheres, de diaconisa e depois de anciã, e, consequentemente, de pastoras, né? E ele fazia esse alerta, né? Não apenas em uma revista, mas em outras revistas também. E eles faziam uma argumentação dizendo, historicamente, no movimento evangélico, né, que nasce na Europa e vai para os Estados Unidos, pós-reforma protestante, e eles mostravam nessas revistas que as igrejas históricas que aderiram à ordenação de mulheres desde a dissidência católica, anglicana, luterana, presbiteriana, batista, valdense, que eu estava na Itália, eu vi isso em loco, né? Valdense que fundiu-se com a igreja metodista, todas que ordenaram mulheres iriam descambar na questão da ordenação, aliás, da questão da homossexualidade dentro da igreja e a ordenação de pastores e lésbicas para o ministério. E eles mostravam os dados, né? E, olha, esse é um problema que vai assolar a igreja, em breve, vai bater a porta da igreja. Eu achei, pessoal, cá entre nós, né, isso faz mais de 20 anos, né, 25 anos atrás, e eu achei um pouco exagerado, né? Aquele negócio de teoria de conspiração, né, pessoal do Ministério Independente e tal. Alguns meses depois, num concílio, eu recebo a notícia, né, que a igreja iria fazer o Ministério da Mulher. Aí eu tomei logo aquele susto. Será que os caras sabem de coisas que eu não sei, né? Mas um jovem pastor vai dizer o quê, né? Enchi um ônibus de mulheres para Aracaju para levar para o lançamento do Ministério da Mulher. E, a partir daí, eu comecei a ver, né, aquilo que a revista Firme Fundamento falava, né? E aí depois eu vi o surgimento do debate acerca da ordenação de mulher, porque no início não se falava disso. Começou a ouvir falar de ordenação de mulher. Eu fui como representante de pastores para uma conferência geral, né, como delegado, e lá também foi debatido, só que não foi aprovado. Na Holanda também não foi, etc. Depois, em uma outra associação, que eu não lembro a questão dessas datas todas aí, que está aí na internet, né, com todas essas datas, né, na linha, digamos assim, uma timeline, né? E ali estava mostrando, né, mostrando quando a igreja deixou a critério das associações a ordenação de mulheres para o ancianato, e elas poderiam ser pastoras, né, com essas, não com uma ordenação de pastora, mas ancião pastoras. Quando eu estava na Itália, eu vi isso, uma pastora romena, que trabalhava na Itália e fazia um trabalho realmente maravilhoso, né, e etc, né? Bem, essa não é o que eu estou querendo levantar esses dados, falando da revista e vendo o cumprimento que está acontecendo agora, né? E quando eu estava em Maceió, ainda recebi, eu acho, a última revista que alguém me mandou, que chegou lá em Lagarto, mandou ainda para mim, eles falavam da questão da homossexualidade de movimentos adventistas, que na época não tinha praticamente internet, pessoal, era pelo... Muita gente não sabe nem o que é isso, era pelo telefone, era cara, aquela coisa toda, mas a igreja me ajudava no telefone, e até que dia de domingo de manhã eu me acordava cedo para ler um jornal, e etc. E eu fiquei sabendo desses sites americanos, né, de adventistas, que hoje já está com versões brasileiras, né?
Mas isso há 25 anos atrás. E tudo isso na revista Firme Fundamento Profetizando. Profetizando entre aspas, né? Então, quando essas questões são levantadas de novo hoje, e no mundo polarizado que nós estamos, né? Quando as pessoas fazem essa pergunta, aí diz, mas pastor, mas não existe uma teologia. Pessoal, no Antigo Testamento, não tem como você falar de ordenação de mulheres no Antigo Testamento. De hipótese alguma. Até mesmo a situação das mulheres na Antiguidade era uma situação muito difícil. O sacerdócio é um sacerdócio masculino do Antigo Testamento. É um sacerdócio onde até mesmo as ofertas, né, os animais são animais machos. A maior parte das ofertas são animais machos, simbolizando o Messias. Foi a mulher que pecou, e o homem também pecou, mas é o masculino que vai salvar o feminino. Tenha calma, feministas, né? Tenha calma. Eu estou apenas reproduzindo a teologia do Antigo Testamento, né? Então, e Paulo vai repetir isso mais adiante. Então, toda a teologia do Antigo Testamento não tem como você falar de sacerdócio de mulheres. Por quê? Porque quem fazia isso eram as sociedades vizinhas de Israel, né? E também na Europa, né? Na sociedade grega também tinha sacerdotisas, e a maioria dessas sacerdotisas nos templos, que aparentemente pareciam estarem emancipadas, né? Elas, na verdade, estavam escravizadas por esse patriarcado. Por quê? Porque elas eram levadas para o santuário, onde elas eram abusadas sexualmente, né? Às vezes eu digo abusadas, assim, no sentido positivo, porque, na verdade, muitas delas faziam isso de forma voluntária. Para vocês terem uma ideia, em Babilônia, foi descoberto que houve alguns períodos em que o indivíduo fazia um casamento, você se casava, e na noite das núpcias, você levava a sua esposa para o santuário para ela ser consagrada, para que o sacerdócio tivesse primeiras relações sexuais com ela. Ela passava uma semana ali tendo relações sexuais com adoradores, estava consagradíssima, ela era levada para você depois. Em alguns períodos, em algumas regiões da antiga Babilônia. Então, para vocês terem uma ideia, a questão da mulher naquela época. Então, não havia espaço de hipótese alguma. Ok? Entenderam bem isso aí? Não adianta vir argumentar contra ou a favor, baseado no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é uma sociedade patriarcal e o sacerdócio está fundamentado no macho. O verbo se faz carne, a divindade se faz carne e assume a carne, eu já falei isso em um vídeo, não a carne de mulher, mas a carne de homem. Só para vocês terem uma ideia do sistema patriarcal, da teologia masculina, né, que está em jogo nisso aí. Ok, Jesus vem. E eu vou dizer agora uma coisa para vocês que muita gente não conhece. Que só nesse canal você tem de graça, né? Queridos, Jesus e os apóstolos, eles viveram no período do Antigo Testamento. Tem muita gente que não se apercebe desse detalhe. Jesus e os discípulos viveram na época do Antigo Testamento. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Pessoal, o Novo Testamento, como nós conhecemos, só vai surgir anos depois, no mínimo uns 40, 50 anos depois. Paulo descreve Jesus como um judeu tradicional, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, nascido sob a lei. Ele é nascido de mulher e nascido sob a lei. Paulo mostra que Cristo observou todos os preceitos da lei. Todos os preceitos da lei. Era um judeu normal. Por que isso aqui é importante? Porque alguns que querem combater a questão da não ordenação, primeiro aponta essa questão do Antigo Testamento. Eu estou pontuando que a questão do Antigo Testamento não se pode debater acerca disso. É a mesma coisa você querer discutir trindade no Antigo Testamento. Isso aí é uma coisa que, sinceramente, né, de sutilezas gramaticais e hermenêuticas, né, mas não de uma teologia bíblica. O mesmo se dá com a questão da ordenação de mulheres para o ministério. Aí alguém no Novo Testamento diz assim, pastor, mas Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos e não 12 mulheres. Jesus e os apóstolos viveram na época do Antigo Testamento. E quando é que nasce o Novo Testamento?
O Novo Testamento, pessoal, o Novo Testamento só nasce com a ressurreição de Cristo. É ali que nasce a nova aliança. A cruz ainda é o Cordeiro de Deus que está sendo imolado. É todo o sistema do Antigo Testamento ainda vigente. É a partir da ressurreição que nasce o Novo Testamento. A nova era nasce a partir da ressurreição. Muita gente não conhece isso, viu, pessoal? Aliás, conhece, mas talvez não com esses termos, né? Não se podia, pessoal, falar naquela época de Jesus trazer 12 mulheres para serem os 12 discípulos. Por quê? Porque os 12 homens ali estavam representando as 12 tribos, embora fosse apenas de 2 tribos, talvez no máximo 3 tribos, alguns descendentes ali de Levi, mas era Benjamim e a tribo de Judá. Não é verdade? Todo esse Israel que nós conhecemos hoje, né? Ele veio dessas 2 tribos, no máximo ali de 3, de alguns, como eu falei, da tribo de Levi, né? Porque lá depois vai falar de Barnabé, que era da tribo de Levi, então havia alguns ainda ali dentro, né? Mas fora disso, as 12 tribos, né, perdidas, né, que é outra história, né? Então, está dando para entender isso aí, pessoal? Então, os apóstolos são escolhidos homens, porque Jesus ainda está dentro dessa estrutura cultural e teológica e profética do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento ainda. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois da morte do Cordeiro que foi morto, aí nasce, né, na sua ressurreição ali, nasce a nova era, né? Digamos assim, a igreja, propriamente dito, nasce a partir daí. Agora, o que é que nasce a partir daí? O que é que a teologia diz a partir daí? Isso aqui é interessante. Se você estiver acompanhando comigo, se não estiver lendo alguma outra mensagem por aí ou assistindo novela, enquanto assiste meu vídeo, você não vai entender. Mas se você prestar atenção, você vai entender. Então, o que é que se diz acerca dos gêneros a partir disso? O que é que se diz? Porque alguns irmãos dizem assim, mas veja, a igreja não colocou, é outro argumento, a igreja não colocou mulheres para liderar. Tenha calma. O que é que o Novo Testamento diz acerca de homem e de mulher? Paulo, eu acho que qualquer recém-chegado na igreja que está lendo a Bíblia sabe disso, né? E Paulo diz que agora nós somos o quê? Em Cristo Jesus. Não existe mais macho, nem fêmea, nem mulher. Não é que nós somos agora outros seres, né? Não é questão de que a nossa sexualidade foi tirada de nós, não é nada disso. Mas a questão ontológica. Agora nós somos um. Nós somos um. Temos funções diferentes. Essa é a teologia. Agora, é uma teologia que foi colocada em prática na igreja cristã primitiva? Não foi. Pedro diz que o sacerdócio é de todos os crentes. Ou é de todos menos um? Ou é de todos menos as mulheres? Não, todos. Todos. Paulo diz que os dons espirituais foram dados para a igreja. Entre os dons espirituais está o dom de pastoreio, de evangelismo, de teólogos e teólogas. Foi só para os homens, os dons espirituais? É isso que nós ensinamos como igreja institucional ou como indivíduos? Não. Então, o que impediria, se eu recebi o dom pastoral, o dom de mestre pastoral, porque aqui outra pessoa, uma mulher, não pode ter recebido? Eu, como pastor, eu vi muitas mulheres no meu distrito que eram pastoras. Eu não tenho nenhuma dúvida que tinham um dom pastoral de liderar, etc. Nem sempre era de pregação, mas de toda o pastoreio, mulheres que sabiam fazer isso de forma grandiosa, maravilhosa. Ok? Então, por que é que Cristo, a igreja cristã, não colocou mulheres para liderarem e serem apóstolas, etc, etc? Pessoal, esse tema das mulheres na igreja cristã e na história moderna, né? Eu digo moderna, antiga, moderna, na nova aliança, ela está relacionada com a cultura da época. Você não consegue entender isso. Por exemplo, é a mesma questão da escravidão. E quando estou falando de escravidão, é só questão de negros, né? A escravidão, que era uma prática desde as épocas mais remotas, envolvia tanto branco como pessoas de outras etnias. E na sociedade em que o cristianismo chegou, o cristianismo
ele combateu a guerra, ele desestruturou o Império Romano nesses aspectos, né, juntamente com as invasões bárbaras, segundo historiadores aí que não são cristãos, mas eles não tocaram na questão da escravidão. Não tocaram Pelo contrário, usaram até a escravidão como metáfora espiritual. Jesus é o nosso Senhor e nós somos os seus servos, os doulos, né? Nós somos os seus servos. Quando Paulo tem aquela questão da carta de Filemon, né, e Onésimo, né, Paulo não diz para que o servo se rebele e vá embora, aproveite a ocasião. Não, Paulo diz para que ele volte para casa. E Paulo diz que ele obedeça, não só ele, mas todos os servos obedeçam os seus patrões quando estivesse trabalhando para Deus. E ele diz para os patrões que tratem de forma digna os seus escravos. Mas ele não diz para libertar os escravos. Por quê? Porque fazer isso naquela época poderia colocar em crise a estrutura social do Império Romano e a igreja morrer ali, porque as autoridades viriam e iriam eliminar. Isso é uma tese, né? Poderia ser que não, né? Mas pelo menos é uma tese de historiadores sobre isso. Então, o cristianismo paulino, principalmente, e outras ramificações do cristianismo, não toca na questão, nem na situação do estado da mulher. A mulher continua oprimida pela sociedade, né? Assim como os escravos, elas continuam na mesma categoria, infelizmente. Não foi problema da teologia? Não foi problema da teologia. A teologia haveria possibilidade disso, mas as práticas eclesiásticas e sociais não permitiram que isso acontecesse. Os escravos continuaram os escravos e as mulheres continuaram chamando o seu marido de senhor, aconselhada pelo apóstolo São Pedro. Pessoal, está dando para entender isso aí? Está muito complicado. Volta o vídeo um pouquinho, tal, né? Então, esse é um ponto. Ok. Então, pastor, qual é o problema? Agora vem as minhas perguntas importantes. Se a igreja, você que é administrador, você que é um pastor administrador, você que participa de alguma mesa, você que é pastor da igreja adventista, ou não, de qualquer outra igreja, você que é padre, me responda essa pergunta. Se a sua denominação, adventista ou não, vai ordenar mulheres para o ministério, baseado na teologia, da ontologia, da nova antropologia cristã, onde todos nós somos um, onde as questões de gêneros foram ultrapassadas, e que agora o ministério sacerdotal não é o ministério levítico ou de Arão. Aliás, você lembra que Jesus já é um tipo de sacerdócio diferente, ele não é da tribo de Arão. Ok? Ele não é um levita. É isso que é o grande tema da carta aos Hebreus, né, do livro de Hebreus, porque ele é um sacerdócio da linhagem de Melquisedeque, né, simbolicamente falando. Então, isso já estava mostrando a flexibilidade nesse modelo, né? Então, ele não era. Né? Os apóstolos não eram da descendência de Levítico. Porque se você quer pegar esse ponto de que os sacerdócios do Antigo Testamento eram só homens, então os sacerdócios do Novo Testamento tinham que ser da tribo de Levi. Os sacerdotes da época de Jesus, pouquíssimos eram da tribo de Levi. Basta você ler a história de como aconteceu tudo ali na época de Herodes, aquelas coisas todas, né? Qualquer um teólogo aí que conhece um pouquinho da história ali do primeiro templo sabe disso. Sabe muito bem disso. Então, a pergunta é, por que é que a Igreja Adventista, depois desse tempo todo de existência, de ter uma líder que tinha carteirinha de pastor, mas não era pastora, por que é que só agora esse tema está batendo na nossa porta? Esse tema está batendo na nossa porta por uma consciência teológica, por uma consagração dos nossos líderes, estão sendo iluminados, vendo que essa verdade, essa teologia adventista, bíblica, ela deve ser também adventista, colocada em prática na nossa igreja, ou estão cedendo às pressões de movimentos feministas, como dizia a revista Firme Fundamento.
Está dando para entender aqui o questionamento? Essa preocupação em ordenar as mulheres, seja por ancião ou por pastor, que para mim não faz grande diferença isso aí, é o resgate dessa teologia poderosa da unidade cristã, do sacerdócio de todos os crentes, ou ceder às pressões das virgens de Roma, né, das vestais, batendo a porta da igreja adventista, porque se essa for a verdade, se a igreja está procurando ordenar mulheres para ceder à pressão do movimento feminista, vai acontecer o que essas revistas falaram e o que aconteceu com as igrejas protestantes que cederam ao movimento feminista. O que aconteceram lá? Primeiro, ordenação de mulheres, depois ordenação de gays. E você está achando que eu estou exagerando? Abra aí, coloca aí no Google. Veja aí quantas igrejas presbiterianas, igrejas batistas. Quando eu estava na Itália, falando para vocês, eu acompanhei uma negociação, né, que estava acontecendo da igreja dos valdenses, né, que eles chamam de valdeses lá, os valdenses, com a igreja metodista. Eles estavam se fundindo, né? E se fundiram. Quando eles se fundiram, começaram a fazer a ordenação de mulheres, e depois eu vi a primeira cerimônia gay realizada por sacerdotisas da igreja, que agora era, tanto fazia, era da igreja valdense ou metodista. Né? Está dando para entender, meu povo? Ou está muito complicado? Não há base bíblica no Novo Testamento, segundo a minha leitura, eu não creio que sou tão leigo assim, quase 30 anos de estudo da Bíblia, não sou tão leigo. Não há base bíblica para impedir a participação feminina no ministério. Não há base bíblica no Novo Testamento. Não há. Não seria o problema. Mas é um problema. Se esse presente, se esse pacote está sendo trazido pelo Espírito Santo, ou se está sendo trazido por movimentos feministas. E quando eu digo movimento feminista, não estou falando de movimentos feministas que reivindicam os direitos das mulheres, de trabalho, de salários iguais. Não é essa face do movimento feminista, mas aquela face marxista de destruição da família, porque esse pessoal quer destruir a família. E o sacerdócio, historicamente, é uma valorização da família. O sacerdote tinha todos os regulamentos para que o sacerdote pudesse contrair um matrimônio. Né? Isso é aquela santidade do sacerdote, que tinha até da sua testa, né? Santidade ao Senhor, deveria, como diz Pedro, aquela santidade agora é a nossa santidade, o sacerdócio de todos os crentes. Aquilo que um sacerdote era, nós agora devemos ser santos ao Senhor, vivendo pela causa do Senhor, né? Apressando e nos apressando para a volta do Senhor, e por aí vai. Pessoal, para não deixar o negócio muito longo, né? O vídeo muito longo, deu para entender, meu povo? Deu para entender? Quem é que está trazendo esse pacote? Faça essa pergunta aos seus administradores. Quem é que está trazendo este pacote? Ok? Então, um forte abraço. E se você acha que eu estou exagerando, ligue para algum colega seu que é pastor nos Estados Unidos, na Europa, e vocês vão ver que não existe exagero, né? Que essa agenda está batendo na porta e não é o Senhor Jesus batendo lá de Apocalipse capítulo 3, não, viu? É outro ser que está batendo. Infelizmente, estão se abrindo a porta para que o cavalo de Troia, né, possa entrar. Ok? Então, deu para entender em linhas gerais? No Antigo Testamento, não há como falar de ordenação de mulheres, porque isso era do mundo pagão. No Novo Testamento, né, há bases teológicas, sim, mas não houve a prática pelos motivos que nós falamos aqui, a questão da sociedade da época. Hoje, haveria possibilidade? Sim. E agora eu fecho com uma pergunta também que eu fiz para alguns colegas pastores, né?
E eu gostaria que vocês fizessem também aos administradores. Passam e-mails, passam mensagem para esse pessoal. Não adianta ficar aí assistindo, não sei quantas pessoas assistiram, quantos administradores assistiram. Faça com que chegue na mão deles. Qual é a pergunta? Ora, a pergunta é a seguinte, meu querido. Se vocês estão querendo ordenar por uma descoberta bíblica, por que estão deixando isso a critério das divisões? Verdades bíblicas ficam a critério de divisões na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Das organizações regionais para aqueles que não conhecem a estrutura? É assim? Quer dizer que vamos deixar também o sábado para que cada divisão decida como guardar o sábado ou não? Os critérios para o batismo vamos deixar para qualquer divisão? De casamento, de recasamento, de disciplina, é assim? Porque eu entendo que teologia bíblica, verdade bíblica, é algo universal. Se essa é uma teologia de ordenação de mulheres, ela tem que ser ou universal ou não é de lugar nenhum. É isso que eu penso baseado nos meus estudos da Palavra de Deus e nas minhas observâncias históricas da Igreja Adventista e também do cristianismo e do judaísmo. Tá certo? Eu fico por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de ajudar o nosso canal aí a sobreviver nesse emaranhado de vídeos, né? E passe isso para que chegue aos administradores. Se você não mandar para ninguém da sua família, mas se mandar pelo menos para o seu presidente, o seu departamental, o seu pastor distrital, eu já fico muito feliz com isso. Tá certo? Então, forte abraço e nos veremos em breve.